A escolha. Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Jesus disse uma palavra importante para cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. E eu e o Pai, junto, viemos nele e nele fazemos morada. Portanto, há um trinco ao lado interno. Significa que só o indivíduo que pode abrir esse trinco. Nesse caso, só Jesus pode transformar e pode entrar na vida do ser humano se ele permitir. Grandes homens do passado também tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Abraão, por exemplo, um homem que acreditava no único Deus, Criador e sustentador de tudo. E sendo assim, também ele pôde ter a presença de Deus, tendo a oportunidade de ser concedido a ele como pai de muitas nações. Promessa feita a ele que sua descendência seria grande sobre a terra. E sendo assim, Abraão também teve os erros que acontecem na vida do ser humano. Portanto, Deus fez essa promessa a Abraão e Abraão praticamente quis dar uma mãozinha a Deus. E sendo assim, sabemos que a atitude do ser humano, muitas das vezes, vem as consequências. É caso nos dias de hoje que há aquela briga no Oriente Médio, praticamente é uma desobediência de Abraão. Abraão agiu por conta própria e, sendo assim, esses desentendimentos, problemas imediatos naquela ocasião e até os dias de hoje. E sabemos que isto é só com a volta do Senhor Jesus que pode ser solucionado tais causas. Moisés também, um profeta exemplar do Antigo Testamento, um homem que praticamente era a vontade de Deus. Nenhum profeta praticamente de grande porte junto a Deus igual a Moisés. Mas Moisés também teve o eu na sua vida. Quando Deus ordena a ele que fale com a rocha, praticamente ele tomou a decisão própria. E sendo assim, também teve consequências. E entre elas, a principal, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Conduziu o povo pelo deserto, mas não pôde chegar praticamente à terra prometida. E sendo assim, entendemos que a desobediência muitas das vezes vem consequência séria. E Davi também, um rei que Deus tinha prazer nele. Deus tinha prazer quando ele dizia que Davi era segundo os seus pensamentos. Ou seja, Davi procurava agradar a Deus da melhor forma possível. Mas também, um certo dia, ele também tomou uma decisão própria. Matou um dos seus soldados, praticamente, e por causa da esposa desse soldado. E praticamente foi advertido por um dos profetas numa sequência grave para os fins dos dias de Davi. Certamente perdeu o controle de sua casa e muitas dores, tristezas e até vergonha para a casa de Davi. E também podemos entender que os erros que muitas das vezes o ser humano toma, decisões e vem as consequências. Salomão, por exemplo, agiu também por conta própria. Recebeu de Deus mensagens que ele seria um rei próspero, abençoado e sábio,
E quando de fato Salomão foi um dos reis mais sábios presente neste mundo, que a própria palavra de Deus diz que Salomão, a sabedoria de Salomão, nunca houve e nem haverá um rei igual a Salomão. Salomão, além das riquezas, também tinha sabedoria. Quanto mais gastava, praticamente parece que mais rico ficava. Mas a desobediência, quando ele permitiu altares de deuses estranhos, significa deus de outras nações que não tinha fundamento segundo a palavra de Deus, o qual ele tinha aprendido com seu pai Davi. Portanto, Deus também agiu de uma forma no reinado de Salomão, significa no sucessor de Salomão. Não fez exatamente com Salomão, porque Deus gostava muito de seu pai Davi. E com certeza isso se concretizou na vida do sucessor de Davi. Por isto, hoje na nação de Israel existem duas nações. A nação de Judá como capital Jerusalém e Samaria como capital de Israel. Portanto, isto também se reflete nos dias de hoje como duas nações. E sendo assim, o reino de Israel foi dividido causa da desobediência de Salomão. Entendemos que o próprio Davi também, mesmo com dificuldades que enfrentava, ele tinha a presença de Deus, mas não deixou de receber a condenação no final de sua vida, em sua casa. Não foi a nação penalizada, mas a sua casa. Entendemos também que hoje muitos têm confiado em amigos, parentes próximos, até lideranças religiosas políticas, e o resultado, muitas das vezes, decepção, angústia e sofrimento. Davi, por exemplo, que tinha uma experiência com Deus, teve eu em sua vida, mas ele disse uma palavra importante: não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos príncipes. Os espíritos saem dele e ele não pode cumprir com seus desígnios. Portanto, esta é a expressão do rei Davi. E a palavra de Deus também diz desta forma, que todos vão para o pó, ou vão ser múmia, não tem opção. E entendemos também que o pedestais da vida terrena, a fama, aplausos, os brilhos das estrelas, quer na política ou na religião, aqui nessa terra cessam. Porque todos vão para o pó, era a experiência de Davi. Muitos podem edificar com palha, materiais perecíveis, mas com a prova o fogo queimará. E com certeza edificar sobre a areia os ventos, tempestades vão destruir, mas edificar com prata e ouro são materiais resistentes e praticamente edificar sobre a rocha significa segurança. As tempestades, vendavais da vida não vão o destruir. A ciência também expressa que o homem nasce, cresce, reproduz, posteriormente morre. Praticamente isto é visível, mas a palavra de Deus disse através de Jesus Cristo que quem está em mim não morre, da morte passou para a vida. Como ele venceu, também todos hão de vencer em seu nome. É a expressão do Evangelho. Quem recebe a mim, recebe também a meu Pai. E eu e o Pai viemos junto nele e fazemos nele morada. Portanto, significa que o Espírito Santo já fazia presente, porque ninguém pode reconhecer
Jesus Cristo, o seu poder, a sua manifestação, o seu senhorio, a não ser pelo próprio poder do Espírito Santo, pelo ensinamento do Espírito Santo que convence o homem que é um pecador e precisa de Jesus Cristo. Duas coisas estará presentes na eternidade: o amor e também o louvor. Os dons espirituais para os dias de hoje significa que deixarão de existir. Paulo deixou bem claro isto, que os dons são transitórios, mas estará presente na eternidade o amor e o louvor. E também entendemos que Deus olhando sobre a terra, não viu um justo sequer. E não há nenhum justo sequer, também Paulo pôde expressar desta forma, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Assim, dentro do ser humano, o coração, que significa pensamento, existe dois tronos. Sendo assim, pode sentar-se o próprio eu, significa inveja, engano, soberba, etc. E também pode Cristo habitar no ser humano. E sendo assim, Paulo tinha essa experiência. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, também pode expressar: se partimos com Ele, com certeza, com Ele ressuscitaremos. A mensagem do Evangelho resume na morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, deixar de crer na eternidade é invalidar aquilo que foi feito para o ser humano. E, portanto, se isto acontece, essa dúvida a partir do ser humano, significa que a religião é vã. Porque o único que pode ligar o ser humano a Deus é um caminho único. É o único fundamento que estava já no princípio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que também é Criador e tem uma promessa de vir buscar aqueles que creem. Portanto, ele disse: quem crê em mim não morre, mas passou da morte para a vida, porque ele não é Deus de morto. Ele venceu a sepultura e praticamente, assim como ele venceu, todos que creem no seu nome e recebem o seu sacrifício, com certeza também ressuscitarão, como ele mesmo pode expressar desta forma: bem-aventurados os que crêem nesse nome, porque nele há poder. E todos os nomes, ou todos que têm um nome, independentemente de hierarquia, quer política ou religiosa, dobrarão-se diante de Jesus Cristo e reconhecerão que Ele é o Senhor. Bem-aventurado aqueles que faz aqui nesta oportunidade, reconhecer que Ele tem poder sobre os mares, sobre a produção agrícola e também sobre os animais. Em tudo Ele tem poder. Portanto, as almas são do Senhor. E com certeza todos prestarão conta um dia a esse que criou todas as coisas. Jesus veio a este mundo voluntariamente. Entendemos que Ele deixou sua glória e quis morrer para resgatar os pecadores. Ele pode fazer tudo. Ele venceu a morte. No processo humano, ele participou do sofrimento humano. E ele, nos dias de hoje, é o advogado que pode julgar qualquer causa perante o Senhor. E isto é importante, porque um dia também ele julgará essas nações. E bem-aventurados são aqueles que partem para a eternidade com Jesus Cristo.